A Bíblia havia permanecido fechada sobre a mesa de cabeceira de Rodrigo durante tanto tempo que uma fina camada de poeira se acumulara sobre sua capa de couro marrom. Aos 34 anos, esse advogado paulistano vivia uma existência que funcionava perfeitamente na superfície: carreira próspera, apartamento elegante na Vila Madalena, círculo social respeitável, relacionamentos que fluíam com facilidade socialmente aceita. Contudo, durante uma madrugada de insônia que se estendera por horas, algo o compeliu a pegar aquele livro que não abria há anos e começar a ler sem qualquer expectativa específica. As primeiras páginas do Evangelho de Mateus trouxeram palavras familiares de uma infância distante passada em família evangélica tradicional. Rodrigo havia se afastado gradualmente da fé durante os anos universitários, não por rebeldia dramática ou descrença militante, mas através de processo silencioso onde prioridades acadêmicas e posteriormente profissionais foram sistematicamente ocupando espaço que anteriormente era reservado para questões espirituais. A religião havia se tornado memória nostálgica de juventude, irrelevante para complexidades de vida adulta moderna. Mas naquela madrugada, algo diferente aconteceu enquanto lia. As palavras que anteriormente pareciam conceitos abstratos ou histórias antigas começaram a ressoar com situações concretas de sua vida atual. A parábola do jovem rico que se afastou de Jesus porque não conseguia abrir mão de suas posses materiais tocou ferida que Rodrigo nem sabia que existia. O relato sobre Nicodemo, homem respeitado religiosamente mas espiritualmente perdido, espelhou aspectos de sua própria condição que ele havia cuidadosamente evitado examinar. Durante semanas que se seguiram, Rodrigo desenvolveu o hábito de acordar 30 minutos mais cedo para ler alguns capítulos bíblicos antes de iniciar rotina profissional. Não era motivado por obrigação religiosa redescoberta, mas por curiosidade crescente sobre si mesmo que a leitura das Escrituras havia despertado. Era como se aquelas páginas antigas contivessem espelho que revelava aspectos de seu caráter, motivações e padrões comportamentais que haviam permanecido escondidos mesmo de sua própria percepção consciente. À medida que Rodrigo aprofundava sua leitura bíblica, começou a perceber padrões em sua personalidade que nunca havia reconhecido claramente. A história de Jacó, homem que constantemente manipulava situações para obter vantagem pessoal, revelou tendências similares em sua própria abordagem aos relacionamentos profissionais e pessoais. Rodrigo reconheceu que frequentemente calculava conversas para produzir resultados específicos, apresentava versões editadas de si mesmo dependendo da audiência, e raramente expressava vulnerabilidade autêntica mesmo com pessoas próximas. A leitura do livro de Provérbios trouxe revelações ainda mais específicas sobre traços de caráter que ele havia racionalizado ou ignorado completamente. Versículos sobre orgulho, ambição desmedida e amor ao dinheiro pareciam ter sido escritos com conhecimento íntimo de suas motivações mais profundas. Rodrigo começou a perceber que muito de sua identidade estava construída sobre fundações instáveis: reconhecimento profissional, acumulação material, aprovação social, todas coisas que podiam desaparecer rapidamente e deixá-lo sem senso claro de quem realmente era. Durante a leitura dos Evangelhos, Rodrigo se viu confrontado com um modelo de masculinidade completamente diferente daquele que havia absorvido da cultura secular. Jesus demonstrava força através de gentileza, liderança através de serviço, autoridade através de humildade. Esse contraste iluminou aspectos problemáticos de sua própria abordagem aos relacionamentos, especialmente a tendência de usar posição profissional e recursos financeiros para exercer controle sutil sobre outras pessoas. A Epístola de Tiago trouxe desafios particulares sobre integridade pessoal. Versículos sobre coerência entre palavras e ações forçaram Rodrigo a examinar discrepâncias entre valores que professava e comportamentos que demonstrava na prática. Ele descobriu que frequentemente compartimentalizava sua vida de forma que permitia manter imagem pública respeitável enquanto tolerava padrões éticos mais baixos em situações privadas onde consequências sociais eram menos prováveis. Um dos aspectos mais reveladores da jornada de autoconhecimento de Rodrigo através das Escrituras foi a descoberta de motivações inconscientes que direcionavam muitas de suas decisões importantes. A leitura do livro de Eclesiastes, particularmente reflexões sobre vaidade das realizações humanas, o forçou a questionar se suas ambições profissionais eram alimentadas por desejo genuíno de contribuir para a sociedade ou principalmente por necessidade compulsiva de validação externa.
Rodrigo começou a perceber que muitas de suas escolhas de vida, desde carreira que havia escolhido até apartamento onde morava, roupas que vestia, restaurantes que frequentava, eram influenciadas por desejo inconsciente de impressionar outros e manter imagem de sucesso que havia se tornado prisão dourada. A palavra de Deus funcionava como raio-x espiritual que revelava estruturas internas de sua personalidade que permaneciam invisíveis para a observação superficial. A história do rei Saul, que começou humildemente mas gradualmente se corrompeu através de orgulho e inveja, ressoou de forma perturbadora com a trajetória de Rodrigo desde formatura em direito. Ele reconheceu padrões similares de como o sucesso inicial havia alimentado a arrogância crescente, como competitividade saudável havia se transformado em inveja destrutiva de colegas que alcançavam posições ou reconhecimento que ele cobiçava. Durante o estudo do Sermão da Montanha, Rodrigo foi confrontado com padrões de caráter que contrastavam dramaticamente com valores que havia absorvido do ambiente corporativo agressivo onde trabalhava. Beatitude sobre mansidão, misericórdia e busca pela paz pareciam qualidades impraticáveis no mundo de advocacia empresarial onde força, assertividade e vantagem competitiva eram valorizadas acima de quase tudo. O processo de autoconhecimento através da Palavra de Deus não foi apenas exercício intelectual para Rodrigo, mas catalisador para mudanças práticas em sua forma de viver e relacionar-se com outros. À medida que reconhecia padrões problemáticos de comportamento iluminados pela leitura bíblica, começou a fazer ajustes conscientes que gradualmente transformaram aspectos importantes de sua personalidade e estilo de vida. Nas reuniões de trabalho, Rodrigo começou a prestar atenção à forma como falava com secretárias, assistentes e outros funcionários em posições hierarquicamente inferiores. Reconheceu tendência anterior de tratá-los com cortesia superficial mas sem consideração genuína por sua dignidade como pessoas. Influenciado por ensinamentos bíblicos sobre valor igual de todos os seres humanos, começou a interagir com maior respeito e interesse sincero pelo bem-estar daqueles que trabalhavam ao seu redor. Seus relacionamentos românticos também passaram por transformação significativa. Rodrigo percebeu que havia desenvolvido o padrão de buscar parceiras que complementassem sua imagem pública desejada em vez de procurar conexão autêntica baseada em compatibilidade de valores e objetivos de vida profundos. A leitura bíblica sobre amor verdadeiro, especialmente passagens como 1 Coríntios 13, o desafiou a reconsiderar critérios que usava para avaliar relacionamentos potenciais. Suas práticas financeiras começaram a refletir princípios bíblicos de mordomia e generosidade. Rodrigo havia sempre sido financeiramente responsável, mas reconheceu que suas decisões de gastos eram motivadas principalmente por desejo de acumular símbolos de status em vez de usar recursos de forma que honrasse valores espirituais. Começou a destinar percentagem regular de sua renda para causas beneficentes e a questionar compras baseadas em impulso ou pressão social. Uma das lições mais difíceis mas transformadoras que Rodrigo aprendeu através de sua jornada nas Escrituras foi a necessidade de humildade genuína sobre suas limitações e falhas pessoais. Durante anos, havia cultivado imagem de competência e controle que não permitia muito espaço para admissão de erros, incertezas, ou necessidade de ajuda de outros. A leitura sobre Pedro, discípulo impetuoso que constantemente superestimava suas próprias capacidades, ofereceu espelho desconfortável mas necessário. Rodrigo reconheceu tendências similares de prometer mais do que podia entregar, assumir responsabilidades além de suas capacidades reais, e resistir a conselhos de outros que podiam ter perspectivas mais sábias sobre situações que enfrentava. O livro de Jó trouxe lições profundas sobre a aceitação de mistérios e limitações inerentes à condição humana. Rodrigo, que havia sempre se orgulhado de sua capacidade analítica e habilidade para resolver problemas complexos, foi desafiado a aceitar que havia aspectos da vida que transcendiam compreensão racional e exigiam confiança em sabedoria maior que a sua própria. Durante o estudo dos Salmos, particularmente aqueles que expressavam vulnerabilidade emocional e dependência de Deus, Rodrigo começou a desenvolver vocabulário para expressar aspectos de sua vida interior que havia sempre mantido privados. Descobriu que honestidade sobre medos, dúvidas e necessidades não era sinal de fraqueza, mas fundamento necessário para relacionamentos autênticos e crescimento espiritual genuíno. À medida que o autoconhecimento através da Palavra de Deus se aprofundava, Rodrigo experimentou mudança fundamental em suas prioridades de vida.
Ambições profissionais que anteriormente dominavam seu tempo e energia foram colocadas em perspectiva mais equilibrada. Embora continuasse trabalhando com competência e dedicação, reconheceu que carreira era meio para fins maiores, não fim em si mesma. Relacionamentos familiares que havia negligenciado durante anos de foco intenso na construção profissional foram redescobertos como fonte de significado e alegria. Rodrigo começou a visitar regularmente seus pais idosos, reconectou-se com irmãos que havia visto apenas esporadicamente, e investiu tempo em conhecer sobrinhos que haviam crescido enquanto ele estava ocupado demais para desenvolver relacionamentos significativos com eles. Sua busca por entretenimento e relaxamento também mudou significativamente. Atividades que anteriormente considerava sofisticadas ou necessárias para manter status social, festas exclusivas, viagens caras, hobbies custosos, perderam muito de seu apelo quando comparadas com satisfação que encontrava em atividades mais simples mas autenticamente prazerosas. Rodrigo desenvolveu interesse por literatura, música e arte que nutriam dimensões contemplativas de sua personalidade que haviam sido suprimidas durante anos de foco exclusivo em sucesso. Materialismo descobriu alegria em caminhadas solitárias, conversas profundas com amigos, e momentos de quietude que permitiam reflexão sobre questões de significado e propósito que transcendiam preocupações imediatas de carreira e status social. O crescimento em autoconhecimento através da Palavra de Deus eventualmente levou Rodrigo a buscar comunidade de pessoas que compartilhavam interesse similar em crescimento espiritual e desenvolvimento de caráter. Começou a frequentar grupo de estudo bíblico que se reunia semanalmente em casa de colega advogado que havia passado por jornada espiritual similar. Essas reuniões proporcionaram espaço seguro onde Rodrigo podia compartilhar descobertas sobre si mesmo, fazer perguntas sobre passagens bíblicas confusas, e receber feedback honesto de outros que também estavam comprometidos com o crescimento pessoal através das Escrituras. A vulnerabilidade que essas conversas exigiam foi inicialmente desconfortável, mas gradualmente se tornou fonte de liberdade e autenticidade que ele havia perdido durante anos de manutenção cuidadosa de imagem profissional. Através desses relacionamentos, Rodrigo descobriu que muitos profissionais bem-sucedidos enfrentavam questões similares de identidade, propósito e autenticidade que ele havia assumido serem únicas à sua experiência pessoal. Reconheceu que cultura corporativa frequentemente recompensava aspectos superficiais de personalidade enquanto desencorajava desenvolvimento de qualidades de caráter mais profundas que contribuíam para satisfação genuína e relacionamentos significativos. O grupo também proporcionou a contabilidade gentil mas consistente que ajudou Rodrigo a manter mudanças que estava implementando em sua vida. Quando compartilhava lutas com orgulho, materialismo ou relacionamentos superficiais, recebia encorajamento e conselhos práticos de pessoas que compreendiam desafios específicos que enfrentava como profissional cristão em ambiente secular competitivo. 3 anos após iniciar sua jornada de autoconhecimento através da Palavra de Deus, Rodrigo havia desenvolvido discernimento espiritual que influenciava todas as áreas importantes de sua vida. Decisões sobre casos que aceitava, clientes que representava, e práticas empresariais que endossava eram agora filtradas através de valores bíblicos além de considerações puramente financeiras ou estratégicas. Sua abordagem aos relacionamentos românticos havia amadurecido significativamente. Em vez de buscar parceiras que melhorassem sua imagem social ou satisfizessem necessidades egocêntricas, Rodrigo desenvolveu critérios baseados em compatibilidade espiritual, valores compartilhados, e potencial para crescimento mútuo em caráter e propósito de vida. Quando conheceu Ana, enfermeira cristã que trabalhava em hospital público, Rodrigo reconheceu qualidades de compaixão, integridade e dedicação ao serviço que contrastavam refresantemente com superficialidade que caracterizava muitos de seus relacionamentos anteriores. O relacionamento que se desenvolveu foi construído sobre fundação de honestidade mútua, crescimento espiritual compartilhado, e compromisso com valores que transcendiam conveniência pessoal ou vantagem materialismo. Sua prática advocatícia também refletiu mudanças em seu caráter e prioridades. Rodrigo começou a dedicar percentagem significativa de seu tempo para casos pro bono que beneficiavam pessoas que não podiam pagar por representação legal adequada. Desenvolveu reputação de advogado que combinava competência técnica com ética impecável, atraindo clientes que valorizavam integridade além de habilidade jurídica.
5 anos depois de redescobrir as Escrituras como fonte de autoconhecimento, Rodrigo havia se tornado pessoa fundamentalmente diferente daquela que era quando primeiro abriu aquela Bíblia empoeirada durante noite de insônia. Mudanças não foram dramáticas ou repentinas, mas resultado de transformação gradual que tocou cada aspecto importante de sua personalidade e estilo de vida. Colegas frequentemente comentavam sobre qualidade diferente que observavam em Rodrigo: humildade que não diminuía sua competência profissional, generosidade que transcendia cálculo estratégico, paz interior que não era abalada por pressões típicas da advocacia corporativa. Muitos perguntavam sobre o segredo de sua serenidade e satisfação aparentes, criando oportunidades para compartilhar sobre a importância do autoconhecimento baseado em verdades bíblicas. Ana, com quem havia se casado após 2 anos de namoro baseado em princípios cristãos, frequentemente expressava admiração pela forma como Rodrigo continuava crescendo em autoconsciência e caráter mesmo depois do casamento. Ela observava que ele não havia parado de aprender sobre si mesmo ou se esforçar para alinhar comportamento com valores espirituais que professava. O casal estabeleceu tradição de estudo bíblico matinal compartilhado, onde cada um compartilhava insights que a palavra de Deus oferecia sobre aspectos de personalidade, relacionamento, ou circunstâncias que enfrentavam. Essas conversas fortaleceram a intimidade de seu casamento e criaram base sólida para enfrentar desafios que a vida inevitavelmente traria. Rodrigo havia se tornado mentor informal para jovens advogados que buscavam orientação sobre como manter integridade pessoal em profissão frequentemente caracterizada por compromissos éticos e pressões para priorizar sucesso material sobre valores pessoais. Sua abordagem era sempre prática, oferecendo exemplos concretos de como princípios bíblicos podiam ser aplicados em situações profissionais específicas sem comprometer eficácia ou competitividade. Durante palestras em faculdades de direito, Rodrigo frequentemente falava sobre a importância do autoconhecimento para advogados que desejavam carreiras sustentáveis e significativas. Enfatizava que competência técnica, embora essencial, era insuficiente para satisfação profissional duradoura sem desenvolvimento paralelo de caráter e clareza sobre valores fundamentais que guiariam decisões importantes ao longo de carreira. Sua vida havia se tornado argumento eloquente sobre a possibilidade de integrar fé cristã com excelência profissional sem sacrificar nenhuma das duas. Rodrigo demonstrava que autoconhecimento baseado na palavra de Deus não era exercício teórico ou místico, mas ferramenta prática que podia melhorar relacionamentos, decisões e satisfação geral com vida quando aplicado consistentemente às realidades cotidianas da existência moderna. A jornada que havia começado com curiosidade casual sobre texto antigo havia se transformado em estilo de vida caracterizado por crescimento contínuo, relacionamentos autênticos, e propósito claro que transcendia ambições puramente pessoais. Rodrigo havia descoberto que conhecer-se verdadeiramente através da perspectiva divina era fundamento essencial para viver com integridade, alegria e impacto positivo no mundo ao redor.